A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. É uma alegria estarmos aqui no programa Verdade da Fé, daqui da Rádio Voz do Coração Imaculado. Gostaria de convidar os nossos ouvintes a fazer uma oração, pedindo as graças de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu saúdo Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu saúdo Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Divina Providência, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos falando sobre a Divina Providência e chama-se Divina Providência Divina à conservação e ao governo do universo. E vimos como Deus conserva o mundo, isto é, conserva os seres, a existência pelo tempo que lhe apraz. E Deus governa o mundo, isto é, dirige todas as coisas de forma que os faz servir à sua glória e ao nosso proveito. E Deus age na história. É diferente da doutrina deísta, que é um erro, que coloca que Deus é um criador, é o supremo criador do universo, mas simplesmente criou e deixou, abandonou que agora que as criaturas que se desenrolem, deixa acontecer. E não é assim. Deus age em nossas vidas. Exatamente, Deus amou o mundo e deu a nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, Deus atua no mundo e atua na salvação de nossas almas. E Deus tem um particular cuidado pelo que é humilde e desprezado pelo mundo. E o verdadeiro cristão se resigna às coisas que acontecem na vida, às desgraças que acontecem em nossa vida, mas que no final das contas não é um mal para nós. E aquele que na desgraça se resigna com alegria à vontade de Deus, obtém a verdadeira paz de alma, atinge grande perfeição e recebe as bênçãos de Deus. E Deus, na sua conciliação da providência divina, com a desgraça do justo e a felicidade dos perversos, Deus age sendo justo para com todos nós. Muitas vezes temos dificuldades, mas é para a nossa purificação, para a nossa santificação. Enquanto os ímpios, às vezes, são melhores em vida, em situação, a felicidade deles na terra parece ser melhor, exatamente porque Deus é justo e sabe, no final das contas, que vai castigá-los no inferno. Então, pelo bem que eles fizeram aqui na terra, eles já são retribuídos. É exatamente a doutrina oposta também à teologia da prosperidade. A doutrina protestante parece que faz fugir da cruz. O nosso Senhor diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, nós temos sempre Jesus e Jesus crucificado. Nós não vamos fugir do sofrimento, mas
Ao contrário, usamos desse sofrimento como meio de nossa santificação. Exatamente é o oposto da teologia da prosperidade protestante, que diz para nós: pare de sofrer. Ora, nós não devemos sofrer com nosso Senhor Jesus Cristo para purificarmos. Já a doutrina protestante, eles querem: pare de sofrer, seja já um abençoado de Deus. E eles então têm que aquele que é abençoado aqui na terra já é um prenúncio de que será abençoado no céu. Então, por isso, a prosperidade nessa vida. Lembrando assim também do Padre Pio, que tinha os estigmas, que sofria, e aí uma pessoa chegou a ele e propôs: Padre Pio, tantas pessoas pedem tanta coisa do Senhor. Eu vou pedir uma coisa. Eu quero um pouco do seu sofrimento. E Padre Pio olhou e disse: não, isso não. Esse é o meu maior tesouro. O sofrimento é o maior tesouro. Exatamente é onde nós conseguimos méritos. Ele não é tesouro nenhum ele fazer milagres, ter dom de multiplicação ou ter dom de curar um doente. Não. O sofrimento que nós temos e que nós podemos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo faz com que nós tenhamos mérito diante de Deus. Mas vejamos um pouco da conciliação da providência com o pecado. Nem o pecado, nem suas consequências devem abalar a nós na crença da providência. O pecado e suas consequências não vêm de Deus, mas sim do abuso da nossa liberdade. Assim, quando nós falamos do anjo da guarda, quem é que tem maior poder? É o anjo da guarda ou o demônio que nos tenta? É o anjo da guarda, mas o anjo da guarda respeita a nossa liberdade, enquanto o demônio que nos tenta, ele não quer saber, nos infesta, nos perturba, levando-nos à tentação e não quer deixar livre. Mas Deus, assim como o anjo da guarda, respeita a nossa liberdade. E o pecado e suas consequências vêm exatamente desse abuso da liberdade. É quando nós usamos da nossa liberdade e caímos no pecado. Deus criou o homem livre, não põe obstáculos, nem mesmo às suas ações más. Tem para isso grave motivo. Se não pudesse haver nada mal, não haveria para o homem ocasião alguma de fazer o bem. Se o homem não tivesse a escolher entre o bem e o mal, mas fosse obrigado a fazer o bem, como uma máquina, seria incapaz de obter a recompensa. Então, pensemos na parábola do joio e do bom grão. Exatamente, Deus deixa que seja lançado joio e trigo, e cada um depois será colhido no tempo certo. Deus nunca permitiria o mal que resulta do abuso da liberdade, se não fosse bastante poderoso para fazer desse mal tirar o bem, nos ensina Santo Agostinho. E Deus, em sua sabedoria, faz redundar o mesmo pecado em bem. José dizia com razão aos seus irmãos: vós tinhas tido má intenções a meu respeito, mas Deus as guiou para o bem. Deus procurou a redenção do mundo pela traição de Judas. Preferiu tirar o bem do mal, a não permitir o mal. A abelha sunga mel nas plantas venenosas e o oleiro da lama sólida faz vasos admiráveis. Assim, Deus também, que sabe tirar proveito das ocasiões. Além disso, não é a nós, pobres criaturas, que compete perscrutar os desígnios secretos de Deus. Nós nos cumpre adorá-lo e submeter-se a Ele com humildade. Então, nós devemos aceitar com mansidão as dificuldades e os sofrimentos que temos. Esta reflexão sobre o pecado vale também para as consequências dele.
isto é, para os sofrimentos terrenos. Mas imaginemos também, lembremos de uma das casos do Evangelho. Nosso Senhor vai até a piscina de Betsaida. E lá está aquele homem que há 38 anos estava acamado. E Jesus pergunta: por que você não desce a água? Quando ela movimentava, então lembrando do anjo Rafael, São Rafael. E aí ele diz: não, Senhor, não tive ninguém que me colocasse nessa água. Então nosso Senhor cura ele. Ele diz: vai, levanta, estás curado, levanta, pega teu leito e vai. E aquele homem pega o leito, que era um sábado, e vai. Isso é criticado porque ele está carregando aquele monte de palha num dia de sábado. E vemos, ele podia dizer: mas Senhor, eu estou aqui há 38 anos nesse monte de palha, nesse leito aqui, sujo, fedido, porque era pobre, assim, não tinha indenização nenhuma. Então, por que não abandonar ele? Agora estou bem, não preciso mais disso. Exatamente. Deus perdoa os nossos pecados, cura a nossa alma, mas muitas vezes nós temos que carregar as consequências desse pecado. Então, que é esse fardo. Assim também, em outra ocasião, em Cafarnaum, eles, quando estava Jesus numa casa e pegam um doente, colocam pelo teto, descendo pelo teto, e Jesus diz: a tua fé te salvou, pega teu leito e vai. Novamente Jesus diz: toma o teu leito e vai. Não é abandona, mas exatamente vem as consequências de nossos pecados. Muitas vezes nós vamos à confissão, denunciamos os nossos pecados, estamos arrependidos dele, confessamos, e às vezes a penitência que o sacerdote dá é pequena em proporção a tantos males que nós fizemos. Lembramos que a confissão apaga a culpa, mas não apaga a pena. São duas coisas separadas. Então, a culpa e a pena. Então, novamente, imaginemos uma pessoa que diga: eu estava afastado da igreja. Faz mais de ano que não vou à missa aos domingos. Lembramos que um ano tem 54 domingos, mais os dias santos de guarda, que são pelo menos 5. Os dias santos de guarda que nós temos obrigação da missa. Outros dias são transferidos para o domingo. Então, essa pessoa diz: eu nunca fui fazer essas missas. Então vamos dizer que tinha 60 missas que lhe faltou. E agora se confessa. E o padre, então, ele faltar à missa por preguiça, por negligência, é pecado grave. E ele então deixou de ir à missa por preguiça, por má vontade, sei lá por qual motivo. E aí roubou, posso dizer, não só deixou a honra de Deus, mas roubou a honra de Deus. Porque nós somos obrigados, temos o dever para com Deus. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E uma das coisas que nós temos o dever é de prestar culto a Deus. E quando nós não vamos à missa ao domingo, estamos roubando a glória de Deus. Mas voltemos. Essa pessoa então confessou, e o padre, olhando aquela pessoa, diz: reza como penitência 3 Ave Marias e 3 Pai Nosso. O que é 3 Ave Marias e 3 Pai Nosso em comparação ao roubo que ele fez daquelas 60 missas dominicais, ou 50 missas dominicais? É muita diferença. Então, essas 3 Pai Nosso e 3 Ave Marias não vai suprir esse. Mas imagina agora que o padre dissesse: tá bom, então de agora em diante você ficou 1 ano sem assistir missa ao domingo, então eu vou dar penitência só por causa da missa,
você deve assistir mais 50 missas dominicais. Então, durante 50 vezes, você vai ter que assistir 2 missas aos domingos. Não seria mais difícil para essa pessoa? Então, era o que era só para compensar esse pecado de faltar à missa ao domingo. Mas o padre não pode, de certa forma, dar isso. Então, essa pessoa, não cumprindo isso, para essa reparação, ele tem essa pena para cumprir. Se não cumpre essa pena aqui na terra, vai ter que cumprir no purgatório. Então, ele vai dever a Deus essa glória que foi roubada de Deus. Então, é um dever que cada um de nós temos de cumprir a providência. E nesse momento, Deus muitas vezes, para diminuir essa pena, nos dá os sofrimentos. E se nós acolhermos que esses sofrimentos são penas devido aos nossos pecados, então esses sofrimentos terrenos são também as consequências de nossos pecados. Mas então, lembramos que o cristão é provado pelo sofrimento. O homem pode sofrer no corpo e na alma, ou em ambos ao mesmo tempo. Os apóstolos flagelados sofriam no corpo, os irmãos de José também serão bem tratados por ele. Sofria na alma. O sofrimento de Jó, nas suas provações, eram ao mesmo tempo espirituais e corporais. A dor pode ser merecida ou imerecida. O filho pródigo sofria por sua culpa. José e Jó eram inocentes. Contudo, as dores imerecidas são também consequência do pecado original. Olhemos ao Calvário. Nós encontramos 3 cruzes. Uma do inocente, nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos do bom ladrão, Dimas, o penitente, reconheceu suas faltas e pediu perdão a Nosso Senhor. Encontramos também a cruz do mau ladrão, esse que foi condenado e assim também não teve a sua salvação. Então, nós vemos que nenhum dos 3 ficou livres da cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo inocente, seja o bom ladrão como penitente, seja o mau ladrão pela impenitência, e também ele sofreu. Então, nós sofremos nessa vida. Não sofremos como nosso Senhor na sua inocência, mas nós podemos fazer como bom ladrão, reconhecer as nossas faltas, as nossas fraquezas, vemos que os sofrimentos que temos são merecidos para nós, e aí nós aproveitarmos para unirmos ao coração de Jesus. Quando estamos no hospital, sofremos, gememos, mas esse sofrimento de dizer ui, 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 ai, 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 que dói, não vai diminuir a dor e não vai diminuir esse sofrimento. Mas se nós dissermos, não, nesse momento eu quero unir os meus sofrimentos ao do coração de Jesus, eu vou continuar gemendo, ai, 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 ui, 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 mas agora esse sofrimento tem uma ocasião de mérito. E se nós soubermos ou aproveitar esse momento para sofrermos unidos ao coração de Jesus, estaremos reparando os nossos pecados. Então, lembremos que ninguém pode salvar-se sem sofrimento, porque ninguém será coroado se não houver combatido. Então, nesse momento, gostaria de oferecer aos nossos ouvintes uma música. Rádio Voz do Coração Imaculado, FM 107,7, no ar para amar. 11h26.
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai alma. Estamos no programa Verdade da Fé, estamos falando sobre a ação da providência e como na nossa vida temos os sofrimentos. E São Paulo apóstolo, na sua segunda carta a Timóteo, nos fala que ninguém pode salvar-se sem sofrimento, porque ninguém será coroado se não houver combatido. É impossível conquistar um reino, por conseguinte, também o reino do céu, sem combate e sem vitória. Cristo, como ele mesmo disse aos 2 discípulos de Emaús, não quis entrar na glória senão pelos seus sofrimentos. Aquele que não toma a sua cruz, havia ele dito antes, e que não me segue, não é digno de mim. A volta ao paraíso não é possível senão através do paraíso da dor, e não através do paraíso dos prazeres. O caminho do céu é difícil, é custoso. As pedras do Jerusalém celeste são trabalhadas nesse mundo. O linho, diz São Roberto, não se transforma em um belo lençol branco, senão depois de ter triturado, curtido, estendido, banhado. Então a alma não se assemelha a esse pano branco, senão depois de haver passado pelas mesmas provações. As almas são como que os feixes de cereais, não dão a sua riqueza senão batidas. É o golpe do cinzel que Deus esculpe aos anjos humanos. Quer ir para o céu sem sofrimento? É estender a mão para a mercadoria sem querer comprar. É prova que não se quer sinceramente ganhar a salvação. A perfeição, a santidade e o sofrimento estão, pois, indissoluvelmente unidos. E nenhuma boa obra sem obstáculo, nenhuma virtude sem combate. Exatamente, se nós olharmos na nossa vida, Deus nos dá provações, normalmente uma de cada vez, às vezes se juntam as duas ou outras. Imaginemos, temos um problema familiar. Então, da convivência familiar é um sofrimento. Dessa dificuldade de convívio, entra o orgulho, entra certas indisposições, vem a ira, vem a separação da família. E aí acontece o quê? Muitas vezes, pais não falam com filhos, filhos não falam com outro irmão, e assim por diante. Mas aí, Deus dá um outro sofrimento. Alguém doente. Então, a doença é um sofrimento. E muitas vezes, pela gravidade, a família tem que se unir. E aí aquele irmão que não falava mais com o irmão, aquele pai que não falava mais com a filha, e assim por diante, tem que deixar de lado essas diferenças e agora se reconciliam. Então, o sofrimento une as famílias. Mas aí depois vem uma dificuldade. O hospital gastou, remédio foi caro, médicos teve exames, então vem as dificuldades financeiras. E, como diz o ditado português, casa que não tem pão, todos brigam, ninguém tem razão. E acontece que um dos cônjuges, às vezes desempregado, o marido desempregado, passa o primeiro mês, ainda se tolera. Segundo, falta as coisas em casa e começa aquele mal-estar e o desgaste e a briga entre os familiares. E aí, por diante, vai ter problema com o filho, um filho que se desvia e vai assim para um mau caminho. Os pais que sempre quiseram zelar para uma educação moral de seus filhos, vê que eles chegaram a certa idade e começam a se desviar-se dos caminhos de Deus e uma formação moral.
Aí vem a questão de droga, e aí cada vez tem um sofrimentos. Esses sofrimentos, sejam espirituais, sejam corporais, é aquele momento em que nós devemos sofrer e pedir a paciência e melhorarmos. Deus não deixa nenhum justo sem alguma dor. Pensemos um pouco, mesmo no tempo da Covid. Temos a Covid, não, as pessoas vão melhorar com a Covid. Não. A Covid foi um momento em que você via as disposições das pessoas, deixou mais claro as disposições. Pessoas boas souberam sofrer bem e assim melhorassem. E as pessoas que estavam mal também, no lugar de se melhorar, pioraram. O médico faz como Deus. Se desespera da cura de um doente, permite toda espécie de alimento. Se ao invés pode curá-lo, põe-se à dieta e prescreve porções em geral pouco agradáveis. O leite é o alimento das crianças, a tribulação o da alma, ensina São Vicente Ferre. Que santo houve jamais que fosse curado sem tribulações? Procurais e achareis que todos sofreram a cruz e a dor, ensina São Jerônimo. Destinou Deus ao seu santo nesse mundo uma espada para o coração, no céu uma coroa à fronte. Contudo, Deus não deixa sem consolação a dor do justo. Deus é como uma mãe que mistura a doçura do mel ao amargor do remédio, ou que mostra as imagens ao filho doente, que lhe alivia as dores. Deus entretece aos dias de bons com admirável variedade de alegrias e provações. Reparai a Santíssima Virgem Maria. Que dor quando José a quis repudiar. Que alegria quando Deus salvou sua honra, mandando o anjo a São José. Que dor por não achar abrigo em Belém. Que alegria a contando as maravilhas das estrelas, trazem seus presentes, e logo depois, que angústia quando a Santa Família, pela notícia do projeto sanguinário de Herodes e da ordem do anjo para fugirem para o Egito. Que dor por terem perdido a Jesus durante 3 dias, e logo que alegria ao verem doutores estupefados com sua alegria, grande sabedoria. Que dor Jesus na paixão, todo sofrimento, que alegria de Maria ao ver Jesus ressuscitado. Então, nossa vida é assim. Há um momento de dor que nós tivermos confiança, nós então teremos maiores alegrias. Então, sejamos confiantes em Deus. E todos os sofrimentos vêm de Deus e são sinais de sua benevolência. Deus, por sem dúvida, não é causa direta do sofrimento. Permite, portanto, não são contrários à sua vontade. A história de Tobias e de Jó mostra que quanto mais justos certos homens são, mais provações lhe envia Deus. E esta aparece como uma recompensa da piedade. Deus dizia São Luís Gonzaga, recompensava pelas tribulações os serviços daquele que ama. E Deus oferece essa recompensa porque os sofrimentos são os bens preciosos para a eternidade. Não é já recompensa grandíssima poder sofrer por seu Deus? Aquele que ama a Deus, entende-se, diz São João da Cruz. O sofrimento
são um dom do Pai Celeste, ensina Santa Teresa, e muito maior que o poder de ressuscitar os mortos. E contas ainda de Santa Teresa, que era mística. Ela estava sem visões de Nosso Senhor. E certa vez ela saía de um lugar para outro, abrindo missões, abrindo casas, perseguições, sofrendo os lugares de uma coisa de outra, até que um dia estava indo para uma nova missão. Quando estava chovendo, na neve, na lama, foi atravessar, escorregou e caiu na lama. E aí, nesse momento, ela vê Nosso Senhor. E aí ela vira-se para Nosso Senhor e diz: é isso, veja o que está acontecendo comigo, eu fazendo tudo pelo Senhor, e acontece isso. E Nosso Senhor falou: isso acontece é isso que eu dou para os meus amigos. Quer dizer, o sofrimento. E aí ela respondeu com seu tremendo afeto: por isso tem tão poucos. Exatamente, Nosso Senhor dá para seus amigos o sofrimento. É verdade também que Nosso Senhor tem poucos amigos, porque são poucos os que acolhem a sua cruz. Os pais castigam os filhos para os corrigir de certos defeitos. Deixam esse defeito sem castigo em outra criança, porque são como estranhos, não têm por elas nenhuma afeição. Então, os pais corrigem porque ama seus filhos. Muitas vezes não tem obrigação de corrigir o filho dos outros. Assim faz Deus, castiga seus filhos porque o ama. Por tu seres agradável a Deus, dizia Rafael a Tobias, foi preciso que a tentação te experimentasse. São Paulo diz também: o Senhor castiga aquele a quem ama, fere os filhos que recebe. O ouro e a prata são provados ao fogo. Os favoritos de Deus são provados na fornalha da humilhação. Todos os santos da igreja tiveram sofrimentos, e até na proporção da sua santidade. Maria, a mãe de Deus, sofreu mais que todos os santos, por isso é a rainha dos mártires. Os apóstolos não tiveram nenhum quinhão. Pedro e Paulo passaram quase toda a vida presos. Vida piedosa, cheia de sofrimento e tribulações, e o sinal mais certo da predestinação, ensina São Luís Gonzaga. Deploremos aquele que nada sofre. Não há maior desgraça, segundo Santo Agostinho, que a felicidade dos pecadores. Não há mais pesada cruz que não a ter. Assim tem o ditado que diz: Jesus cri cruz. Nunca a cruz de Jesus sem a cruz, nem Jesus a cruz sem Jesus, nem Jesus sem a cruz. Que cruz, que cruz. Sem cruz, que cruz. Nós teremos sempre cruzes. Não há jeito de não sofrer nessa vida. Uma prosperidade contínua é uma desgraça, porque o que não sofre agora, sofrerá mais tarde. Deus também não nos envia nenhum sofrimento superior às nossas forças. Deus, diz São Paulo, é fiel. Não permitirá que sejais sujeitos a provações superiores às vossas forças. Havia Deus de ser menos prudente e bondoso que o homem, ainda menos culto, que conhece as forças de um animal e não carrega mais do que o convém? O oleiro não deixa ao fogo seu vaso há muito tempo, para que não estale. O músico prudente não puxa tanto as cordas que arrebente, nem tão pouco que não produza um som harmonioso. Assim também, Deus não deixa os homens sem alguma dor, nem lhe manda demasiadamente forte. O médico prudente
não receita a seus doentes remédios tão violentos que o matem. Melhor saber o médico celeste graduar a dose de tribulação que convém aos justos. Muitos não sofrem e contudo se queixam, porque acham pesado o que é muito leve. Queixar-te excessivamente no sofrimento é sinal de fraqueza. Então, não reclamemos, não lamentemos, não achemos demais o que nós sofremos. Nós, ao contrário, devemos acolher como Deus o quer. Oferecemos nesse momento uma música aos nossos ouvintes. Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar. 11h45. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora desses povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora desses povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração de quem não acordou, ensina que a
vemos então como a providência faz com que o sofrimento seja causa de nossa santificação. E Deus faz sofrer o pecador para corrigir e salvar da morte eterna. Na miséria se converteu o filho pródigo, Jonas no ventre do peixe, Manassés na masmorra da Babilônia, São Francisco de Borja em presença do cadáver de sua protetora, a rainha Isabel. Deus é como um pai que de vara na mão chama a obediência do filho, ensina São Basílio. Como um médico que corta, cauteriza para curar e salvar da morte, fala Santo Agostinho. Batendo-se as fatos para tirar o pó, assim Deus batendo limpa os homens do pecado. Primeiro efeito do sofrimento é que desgostam o pecador das coisas terrenas, dão ao prazer do mundo o favo de fel. Desaparegando-se da terra, Deus experimentou os israelitas no Egito tão severamente, a fim de que eles tivessem mais vivo o desejo da terra prometida. Assim, Deus nos visita no sofrimento e na tribulação, a fim de nós desapegarmos nesse vale de lágrimas, para procurarmos com maior zelo a pátria celeste. Então, será sempre motivo de graça o sofrimento. O sofrimento que nos abatem forçam-nos a procurar a Deus. Os golpes que recebemos de fora fazem-nos entrar em nós mesmos e despertar em nós o remorso. É a tribulação como o inverno. Depois dele produzem as árvores flores e frutos. E se você passa um momento que diz, para mim não, está tudo muito fácil, a minha vida está tranquila, a minha vida religiosa está bem, a parte econômica está bem, está tudo indo muito bem. Eu digo, cuidado. Quando tem muita calmaria, vem tempestade. E digo, mais do que isso, vem chumbo grosso. Então, nós temos que pensar, aqui passamos por dificuldade. Se não tivermos dificuldade, algo está acontecendo de errado. Ora, nossa vida é como subir uma escada rolante, só que a escada está descendo e nós devemos estar sempre dando 1 a 2 passos a mais, senão continuamos no mesmo estágio. E os sofrimentos é isso, nos ajuda a sairmos de nosso estado e sabemos que precisamos andar mais, subir mais e não podemos ficar estagnados. Uma água parada estagna, ela apodrece. Enquanto ela está corrente, ela está viva. Assim também, nós na vida espiritual também não podemos ficar parados. Devemos tentar crescer sempre na vida espiritual. Porque se nós ficarmos parados, acontecerá de nós voltarmos aos estados anteriores. E como nosso Senhor também indica, quando ele faz um exorcismo, expulsa um demônio, ele fala que exatamente esse demônio sai e vai para o deserto e, não encontrando onde se instalar, volta, encontra a casa limpa e traz 7 espíritos piores. Isso acontece também conosco se nós não nos preocuparmos em crescer na vida espiritual. Nós devemos então estar cheios sempre de Deus, não abrir a porta de nossa alma para o demônio, porque senão seremos 7 vezes piores do que quando nós não nos tínhamos convertido. Então, é a dificuldade que muitas pessoas têm que ver da perseverança. E nós só teremos uma perseverança quando formos fiéis a Deus e sabermos sofrer as dificuldades com gratidão a Deus, unindo o nosso sofrimento a Deus.
Então, que Deus faça nesse momento que o pecador sofra para corrigir e salvar da morte eterna. Deus experimenta o pecador, sobretudo, com dores corporais, a fim de lhe curar a alma. Assim também cura o corpo para salvar a alma. Exatamente o que acontece no sacramento da unção dos enfermos. É necessário, muitas vezes, para curar o corpo, curar primeiramente a alma. Nós voltarmos à nossa amizade com Deus, estarmos na graça de Deus, e assim é que recebemos a unção dos enfermos e voltamos para a amizade com Deus. Então, que nós não percamos essa oportunidade. A mãe dá ao seu filho porções amargas para o curar, e Deus castiga o corpo do pecador para salvar a alma. Desgraçadamente, os homens são bastante insensatos para terem por efeito da cólera o que não é senão efeito da misericórdia de Deus. Então, nós vejamos que Nossa Senhora está preocupada conosco. Quando ela diz, rezai o terço todos os dias, eu sempre digo, Nossa Senhora não precisa de nossas orações. Nós que precisamos das graças que ela nos dá quando nós rezamos. Então, sejamos fiéis à oração, perseverantes nas provações e sofrimentos, sempre unidos ao coração de Jesus. Estamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaria de dar a bênção a todos os nossos ouvintes, estendendo aos seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora da Divina Providência, de São José e todos os santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, com a bênção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.